Graça e paz, um bom dia a todos que me ouvem. Hoje nós estamos aqui com o nosso devocional diário e não podemos parar. Se você está acompanhando nossas proposições de leitura do Antigo Testamento, hoje estamos encerrando a leitura do livro de Esdras. Não deixe de ler para que até o fim do ano você esteja lendo toda a palavra de Deus. E no Novo Testamento estamos em Efésios, capítulo número 5. Estamos na parte prática. Paulo primeiro trouxe doutrinas até o capítulo 3 e agora ele está trazendo a parte prática e está falando para nós andarmos de acordo com o nosso chamado. Ele vai dizer no versículo 1 deste capítulo que nós sejamos, pois, imitadores de Deus como filhos amados. A gente tem que imitar a Deus, buscar imitar a Deus. Por quê? Porque outrora nós éramos trevas, versículo 8, porém agora somos luz no Senhor. Andemos como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Paulo está mostrando aqui como é andar como filho de Deus. Temos que andar com bondade, com justiça e com verdade, mas outrora éramos sim trevas, éramos aqueles que andavam em desacordo com a vontade de Deus, cumprindo os desejos da carne, andando segundo o príncipe da potestade do ar, como ele vai dizer em outro lugar. Então que nós possamos abandonar o mal e fazer o bem, buscar ao Senhor de todo o nosso coração, porque nessas obras más nós éramos cúmplices, diz eles. Ele diz assim, versículo 11, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto só referir é vergonha. Paulo está dizendo que a vida dos ímpios, a vida daqueles que andam nas trevas, é vergonhoso até falar sobre isso. Então ele está chamando nós para sermos imitadores de Cristo. E como nós podemos ser verdadeiramente imitadores de Cristo? Aqui no finalzinho do capítulo 5 e no capítulo 6, no início do capítulo 6, ele vai trazer aqui como nós devemos viver. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que aquele que quer andar como Cristo, quer andar em Cristo, quer andar assim, ser imitador de Deus, precisa ser cheio do Espírito Santo. Ele vai dizer exatamente isso aqui no versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando do coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, ele vai mostrar, enchei-vos do Espírito. Como é ser cheio do Espírito? Primeira coisa, nós vamos estar louvando ao Senhor com salmos, hinos, cânticos espirituais. Isso tem que sair do nosso lado. Verdadeira gratidão precisa fluir de nós. Segundo, sermos aqui, dar graças por tudo a Deus. Louvamos e damos graças por tudo a Deus. E por último, sujeitando a Deus no temor de Cristo. É interessante que ele vai agora expandir a ideia da sujeição uns aos outros no temor de Cristo. Primeiro ele vai falar sobre as mulheres, que as mulheres precisam ser submissas, ou seja, sujeitarem-se ao seu próprio marido. E os maridos devem amar a sua mulher, diz o versículo 25. No versículo 22, quando ele fala que as mulheres devem ser sujeitas aos seus maridos, ele diz elas devem ser sujeitas ao marido como ao Senhor. Veja que há sempre aqui a condição, você precisa ser sujeito como ao Senhor. Quando nós vamos ver falando sobre filhos, pais, senhores e servos, nós vamos ver também que há sempre essa condição de fazer como se estivesse fazendo ao Senhor. Fazendo assim, tudo fica mais plausível, tudo fica mais fácil, digamos assim, de fazer, porque nós estamos servindo ao Senhor. Quando a mulher serve ao marido, ela está servindo como se estivesse servindo a Deus. Quando o marido serve a sua mulher, ele está ali amando a sua mulher, ele tem que fazer isso como também Cristo amou a igreja, diz o versículo número 25. Então que nós entendamos que a nossa vida, depois de transformados, nascidos de novo, deve ser toda feita baseada naquilo que nós fazemos para Deus. Porque, no final das contas, quando Jesus disse que no julgamento, no juízo final, quando nós fizéssemos alguma coisa a alguém, estaríamos fazendo a ele mesmo. Assim também serve na questão dos nossos cônjuges, que é o caso aqui no finalzinho do capítulo 5. Que nós possamos amar, nos sujeitar e viver conforme a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sempre a sua vida e a paz do Senhor. Ouviu até aqui? Então coloca aí, eu me sujeito a Cristo, porque Ele é o meu Senhor. Deus te abençoe.